Olá, meus queridos alunos do curso Professor, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direitos Humanos ProAB. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais pontos que têm aparecido nas últimas provas. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer um aporte geral, sobre o histórico dos direitos humanos, o que são direitos humanos, e entender um pouquinho melhor a forma como esse assunto tem aparecido nas nossas últimas provas. Então, vamos lá, começando a nossa jornada hoje, relembrando esses conceitos sobre o que são direitos humanos. Quando nós pensamos em direitos humanos, é preciso a gente compreender a dimensão, a extensão do termo, tá? Então, direitos humanos são todos aqueles indissociáveis à dignidade da pessoa humana, ou seja, tudo aquilo que é fundamental para que um ser humano não apenas exista, mas para que ele consiga gozar da sua vida de uma forma digna, de uma forma abundante, de uma forma saudável. Então, quando nós pensamos em direitos humanos, é importante a gente ter essa noção de que para que uma pessoa tenha uma vida verdadeiramente digna, é preciso que primeiro se assegure o seu direito à vida, o seu direito à segurança, o seu direito de personalidade, os seus direitos sociais, e com direitos sociais a gente entra naquela dimensão, que vem falando sobre trabalho, que vem falando sobre todos os serviços assistenciais que são necessários, como a saúde, educação, segurança, para que ela consiga se desenvolver de uma forma plena e exercer o seu direito à vida de uma forma plena também. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, a gente ter essa visão quando nós estamos diante de uma prova da ordem, não é? Porque muitas vezes aparecem questões em que é necessário a gente construir esse raciocínio por trás. Então nós precisamos compreender qual é a situação que é colocada, qual é o direito humano que está em pauta dentro daquele contexto e o que é necessário para que o seu exercício pleno seja assegurado. Perfeito? Então vamos lá. É importante a gente ter então essa consciência de que na prova da OAB, sempre que se tratar de direitos humanos propriamente ditos, a gente vai optar pela questão que trouxer essa informação acerca da segurança desse direito, beleza? Então vamos lá. Direitos humanos são todos aqueles indissociáveis à dignidade da pessoa humana, Ou seja, tudo aquilo fundamental, como a gente tem visto, como a gente tem falado, para que a pessoa consiga exercer a sua vida de forma digna e de forma plena. Além disso, nós temos aqui também a questão da historicidade. O que significa isso? A historicidade, ela vem falando sobre os anseios sociais. Ou seja, os direitos humanos, eles se modificaram com o passar do tempo, A gente vai conversar um pouquinho sobre as dimensões de direitos humanos depois e vamos compreender o fato de que eles se alteram conforme a dinâmica social também vem trazendo novas demandas. Então, nem sempre nós tivemos todos os direitos que estão disponíveis, que estão assegurados hoje. Esses direitos eles foram conquistados com muita luta, com um levante social, ou seja, os anseios sociais vêm trazendo tudo aquilo que a sociedade remonta como uma necessidade para que o direito à vida seja exercido. E como a sociedade, essa instituição social está em constante modificação ao longo do tempo, naturalmente as suas necessidades também se modificam. E ao passo em que a gente percebe essas modificações, é que nós temos uma extensão dos direitos humanos. Então nós podemos dizer que existe um caráter extensivo, no sentido de que eles se ampliam para abarcar as novas necessidades sociais, beleza?
Conversando um pouquinho então sobre as características dos direitos humanos. Nós já sabemos que é considerado direito humano tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa consiga exercer a sua vida, a sua existência com dignidade, perfeito? Então vamos lá, esses direitos, eles têm algumas características, tá? Essas características, às vezes, elas não aparecem diretamente em prova, mas elas estão intrínsecas a esse raciocínio, a essa compreensão que é importante que a gente construa para conseguir responder a questão adequadamente. É como se a gente precisasse fazer um juízo de ponderação muitas vezes, né? E a consciência sobre as características, sobre a forma com a qual esses direitos se comportam, nos auxilia muito dentro desse quesito. Então vamos lá, a primeira característica que a gente vai conversar hoje é o universalismo. O que isso significa? Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que eles se aplicam a absolutamente todas as pessoas de todos os territórios. Ninguém pode ter um direito humano negado, tá? Eles não podem simplesmente segregar determinados povos ou determinadas pessoas dessa aplicação. Eles são universais, são para todas as pessoas. Não se pode desconsiderar as diferenças, mas é preciso ter um respeito às particularidades. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente fala sobre esse universalismo, não significa que eles serão praticados da mesma forma por todos os povos. Afinal de contas, cada sociedade tem os seus elementos culturais muito particulares. Então, os direitos humanos, eles devem atuar de forma a respeitar essas diferenças que existem entre os povos, porém, eles jamais devem ser subtraídos. Isso significa que todos os direitos são de todos, mas que eles podem ser, presta atenção nesse podem ser, exercidos de formas diferentes por diferentes sociedades. A aplicação desses direitos, ela não necessariamente é igual para todos, correto? Então, os traços culturais de cada país, de cada sociedade, é respeitado quando a gente fala sobre essa aplicação. Porém, é importante ressaltar que deve-se sempre encontrar um modo de proteger a condição humana. Ou seja, mesmo nas sociedades mais conservadoras, que têm costumes tradicionais, muito antigos, e que em algum ponto, hoje em dia, possam contrariar essa questão da dignidade da pessoa humana, é preciso encontrar uma forma de combinar a proteção aos direitos humanos, esse caráter universal, com as questões culturais desse país. E um tópico muito interessante sobre isso é a própria questão da mulher, né? Hoje em dia, nesse contexto globalizado, as mulheres têm realidades diferentes ainda em diferentes sociedades. Então, os direitos da mulher, eles são diferentes, né? A gente tem uma realidade aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma realidade completamente diferente em alguns países do Oriente Médio. Porém, é preciso que se encontre uma forma de respeitar essa cultura, de assegurar o exercício desses costumes, sem que os direitos dessas mulheres sejam lesados, justamente pelo caráter universal, tá? Então, todas as pessoas têm direito à proteção humana. Todas as pessoas devem estar sob a égide, né, de proteção quando nós falamos sobre direitos humanos, ainda que seja necessário, às vezes, pequenas adequações no exercício, na aplicação deles. Perfeito? Outra característica que vem aqui é a questão do relativismo. E o relativismo, ele conversa um pouquinho com esse tópico que a gente acabou de falar, né? As concepções morais variam conforme cada sociedade. E essas diferenças, elas não estão numa pessoa em si, mas no contexto social. Então, diferentes países, diferentes estados têm costumes sociais divergentes entre si. Apesar do relativismo, as normas de caráter cogente não permitem que se pautem em questões culturais ou morais para práticas como a escravidão e a tortura, por exemplo. Então, o que esse relativismo vem falando?
É preciso que essa aplicação, a forma como se coloca o direito, seja adequada à realidade daquele lugar. Porém, existem alguns tópicos que definitivamente não podem ser relativizados, ainda que se paute em questões culturais. Então, por exemplo, assim, pensa comigo num estado que tem uma cultura escravocrata, certo? Eles têm milênios aí de ancestrais que realizavam a prática da escravidão. Não se pode, hoje em dia, no nosso contexto odierno, né, nesse nosso mundo globalizado e diante do sistema de proteção de direitos humanos no qual estamos inseridos, que se paute nessas questões culturais, nessas questões ancestrais para relativizar alguns direitos, como, por exemplo, a questão da tortura e da escravidão. Então, ainda que exista uma questão histórica por trás da construção social de determinado Estado, ele não pode definitivamente se valer disso para ter uma exceção e praticar tortura e escravidão, por exemplo. Então, se perguntarem se os direitos humanos podem ser relativizados, a resposta é sim. Relativizados no sentido de se adequar à sociedade. Porém, jamais essa adequação pode ser usada como pauta, como escusa, como caminho para que se pratiquem torturas, escravidão, né, e outras condutas que lesem o direito à vida da pessoa. Beleza? Nós temos também a historicidade. A historicidade, ela vem falando sobre essa questão da evolução dos direitos humanos. Então, nem sempre eles foram como se apresentam hoje, né? A gente já iniciou a nossa conversa falando sobre isso. E eles se alteram, eles mudam conforme a sociedade evolui. Então, a cada novo evento ou atrocidade social, é possível que eles sejam redesenhados, que eles sejam reestruturados. Ou seja, nem sempre essa evolução dos direitos humanos, ela vem de uma forma tranquila, ela vem de uma forma sutil. Muitas vezes é preciso que aconteça um grande marco, algo extremamente significativo, que realmente faça com que as pessoas pensem a respeito daquilo. E a partir desse fato, né, a partir desse pressuposto, é que os direitos passam a ser redesenhados. Um exemplo extremamente clássico disso foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que nós tivemos o surgimento do nosso sistema universal de proteção aos direitos humanos. E a gente vai conversar sobre isso com mais especificidade numa próxima aula. Porém, o que acontece? Na Segunda Guerra, nós tivemos uma situação extremamente complexa, extremamente gravosa no que tange aos direitos humanos, né? Nós tivemos milhares de pessoas expostas a situações de xenofobia, milhares de pessoas mortas, em um contexto extremamente tortuoso e complexo, e foi a partir daí que a sociedade internacional se reuniu e disse, não, peraí, não funciona dessa forma, a gente precisa desenvolver um mecanismo que faça com que isso não aconteça nunca mais, porque nós não podemos admitir esse tipo de prática, esse tipo de conduta dentro do nosso seio social, certo? E foi assim que surgiu, então, o nosso sistema universal, né, de proteção aos direitos humanos, a ONU. Então, o que eu quero ilustrar com esse fato? Muitas vezes, essa caminhada, ela é tortuosa, né? É preciso que aconteçam eventos, fatos extremamente complexos e odiosos que fazem com que as pessoas tenham esse insight, esse alerta, e percebam a necessidade de redesenhar algum direito, né, ou a forma de exercício de determinados direitos, sempre pensando em abranger, nunca em limitar, tá? Então, os direitos humanos, eles são extensivos, eles estão em constante mutação, visando um crescimento, visando assegurar mais direitos, mais proteção para as pessoas e para a sociedade, nunca o oposto disso, beleza? Vedação do retrocesso.
A vedação do retrocesso, ela vem falando com a gente aqui exatamente nesse sentido de fazer com que as pessoas não percam direito com o passar do tempo. Então, conversa novamente sobre essa questão extensiva dos direitos humanos. Eles podem sempre se modificar no sentido de abranger mais proteção, de proteger mais pessoas, de garantir outros tipos de melhorias, né? Outros tipos de garantias que essas pessoas possam ter. E faça um paralelo aqui comigo em relação à nossa própria disciplina de direito constitucional, né? Vocês perceberão que a maioria dos direitos elencados como direitos humanos também fazem parte do rol de proteção e garantias fundamentais. Por quê? Porque aquilo é fundamental para que a sociedade consiga existir, para que a vida consiga ser mantida. Então, a vedação do retrocesso, e por que eu digo isso? Porque também se encontra dentro do texto constitucional, né, lá no nosso artigo 5º, que assegura diversos direitos que se confundem com direitos humanos, vem dizendo que uma vez assegurado determinado patamar de direitos humanos, não pode este ser retirado ou suprimido. E quando eu falo patamar, eu nem estou falando sobre um direito específico, mas sobre uma classe de direitos, ok? Por exemplo, quando nós pensamos em direitos sociais e a gente entra na questão da educação, da saúde, da alimentação, nós estamos falando sobre um patamar de direitos, certo? Então, uma vez que determinado patamar é atingido, não é possível a gente voltar atrás, a gente buscar suprimir ou retirar esses direitos das pessoas. Então, a vedação do retrocesso, ela também se aplica não só quando nós falamos dentro do contexto constitucional, lá nas nossas garantias fundamentais, mas se aplicam também quando a gente pensa nessa lógica de direitos humanos. E aí aqui, né, nessa questão para a gente relembrar, para a gente falar um pouquinho mais sobre as dimensões dos direitos humanos. É possível que quando você aprendeu, quando você estudou isso lá na faculdade, você ouviu falar em geração, né? Geração é um termo similar, sinônimo à dimensão, porém a doutrina contemporânea entende dimensão como o mais apropriado, porque quando a gente fala sobre geração, dá uma ideia de que uma supera a outra, né? E aqui, quando nós falamos de dimensão, a gente não tem essa questão de uma superar a outra. Então a primeira não cai por terra quando surge a segunda, que não cai por terra quando surge a terceira, e assim sucessivamente. Então, quando nós pensamos nessa ideia de dimensão, nós entendemos que estamos falando sobre camadas, ok? Então, os direitos humanos, eles se dividem em camadas, digamos assim, metaforicamente falando, para ilustrar esse cenário. A primeira dimensão de direitos humanos, ou seja, né, historicamente falando, lá no contexto da Revolução Francesa, vem trazendo essa questão de direitos civis e políticos, ok? Então, quando a gente fala sobre direitos civis e políticos, nós estamos pensando no eu. Eu como indivíduo, meu direito de ter a minha personalidade, de ter meu nome, de exercer a minha pessoa. E políticos, né? O meu direito de votar, o meu direito de ser um representante daquela sociedade onde eu estou inserido, o meu direito de participar ativamente como cidadão. Então, a primeira dimensão, ela é extremamente focada no eu, na pessoa. E como é que isso vai aparecer numa prova? Não vai te perguntar, por exemplo, qual direito é de cada dimensão, mas muitas vezes uma assertiva vai trazer lá. Ah, então a gente tem o direito ao voto de segunda dimensão. Não, peraí. Direito ao voto é, por exemplo, um direito político e, em sendo um direito político, faz parte da primeira dimensão. Então, aqui é importante a gente entender como se desdobrou, historicamente falando, essa construção, essas camadas, né? Esses patamares, essas
dimensões dos direitos humanos. Quando nós falamos em segunda dimensão, a gente vai aqui para essa seara dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, peraí, a gente não está mais falando sobre eu, indivíduo, apenas. Nós estamos falando sobre eu, indivíduo, e também sobre um contexto social que conversa comigo. Certo? Então aqui a gente já entra nessa questão sobre a cultura, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a alimentação e tudo aquilo que é considerado um direito social, que não é apenas para mim como pessoa, mas também para as pessoas que compõem essa sociedade da qual eu faço parte. Então na primeira dimensão nós temos o foco no eu. Na segunda dimensão, nós já temos um olhar ao redor, a gente já olha em volta, né? A gente já parte para essa questão mais social propriamente dito, onde nós nos preocupamos com o nosso entorno. Quando nós falamos sobre a terceira dimensão, a gente tem um avanço desse segundo passo, né? Que contempla os direitos de solidariedade e fraternidade. Então, solidariedade e fraternidade é aquilo que já é ainda mais expansivo do que o social, do que o entorno. É algo que está intrínseco a um todo, como, por exemplo, o direito do consumidor. Direito do consumidor é considerado de terceira dimensão. Por quê? Porque todos os consumidores têm esse direito. É algo que sai de uma seara apenas social, certo? O direito ao meio ambiente também. E algumas pessoas ainda não sabem que meio ambiente é considerado um direito humano. Anota isso no caderno, porque costuma aparecer principalmente nesse momento contemporâneo, onde o meio ambiente está em pauta sempre, né? Os problemas ambientais, eles estão aparecendo de uma forma muito assídua nesses últimos tempos. Então, a chance de cair alguma questão que fale sobre meio ambiente na sua prova é muito grande. Então, é importante você ter essa consciência de que meio ambiente é um direito de todos. E nem é só meio ambiente, mas é um meio ambiente equilibrado, meio ambiente sadio. Inclusive, as gerações futuras também possuem esse direito, certo? Então, terceira dimensão, não esqueçam. Essa primeira construção aqui, que fala sobre a primeira, segunda e terceira dimensão, considerada pela doutrina como a divisão clássica, beleza? Então a doutrina ela vem falando que existem 3 dimensões principais ou clássicas de direitos humanos, que é a primeira, segunda e a terceira e para por aqui. Porém, a divisão contemporânea vem trazendo um caráter muito mais ostensivo em relação a isso e reclassificando essas dimensões, trazendo para a gente outros desdobramentos, que seriam os direitos de quarta dimensão, beleza? O que são os direitos de quarta dimensão? É o que está além do todo e já entra numa questão ainda mais globalizada. Então a gente tem aqui o direito à democracia, o direito à informação, o direito à bioética. Por que é considerado de quarta dimensão dentro desse contexto contemporâneo de divisão doutrinária? Porque quando nós falamos sobre isso, nós temos essa compreensão que é algo que vai além da nossa geração hoje. Então, nós estamos falando sobre os nossos filhos, netos, bisnetos, algo extremamente à frente, né? Então, por conta disso, a gente fala em quarta dimensão por conta da ostensividade, né? Por conta do potencial de atingimento desses direitos. Então, é importante a gente pensar que democracia, assim como o meio ambiente, é considerado um direito humano. É importante a gente pensar que a informação, que também vem dentro do nosso texto constitucional, é considerado um direito humano. Perfeito? Atentos nas dimensões, né? Porque isso pode cair em prova também. E, por fim, nós temos a quinta dimensão aqui,
que é a última até hoje, apesar de alguns estudiosos já falarem sobre outras dimensões ainda, né? Porque como todos nós sabemos, o direito ele é muito volátil, também tem esse caráter de historicidade que vai se modificando conforme a gente percebe a evolução social, né? As demandas sociais. Mas, a princípio, para sua prova hoje, o que você precisa lembrar é até aqui. Quinta dimensão que vem falando sobre o direito à paz. Então, absolutamente todas as pessoas do mundo têm assegurado o seu direito à paz como um direito humano. E quando nós falamos sobre paz, a gente fala sobre o direito à não existência de guerras, né? Considerando todo o caráter histórico que já aconteceu, como eu mencionei, os problemas da Segunda Guerra e todas as transformações sociais que aconteceram a partir desses fatos. Então, sobre direitos humanos, nessa questão mais iniciática, mais introdutória, só para a gente relembrar bem rapidamente e conseguir contextualizar nas nossas próximas aulas, é isso, né? E o grande macete, gente, eu reitero, né? Eu dou muita ênfase nisso, porque é fundamental quando a gente está resolvendo questões, é analisar e ponderar o que a questão está colocando para você. Normalmente, quando nós falamos sobre direitos humanos, que são duas questões ali, às vezes pode aparecer três, relacionado com a disciplina de direito internacional também, mas normalmente são duas específicas de direitos humanos. Nós temos uma situação de iminente conflito, onde existe um direito humano que está sendo desrespeitado, que está sendo violado. Tá? E aí, dentro do contexto dessa questão, é importante você, primeiro, conseguir identificar qual direito é esse e ter um aporte mental sobre qual dimensão está inserido esse direito, né? Lembrando, primeira, apenas eu. Segundo, eu e o meu coleguinha. Terceiro, todos nós. Quarto, inclusive todas as gerações futuras, além do contexto global que vem com a quinta, beleza? A partir do momento em que a gente consegue ter essa constatação sobre qual é o direito que está sendo violado, qual é a dimensão a que pertence esse direito, fica muito mais fácil a gente resolver essa questão. Porque sempre, na prova da ordem, a gente precisa ir pelo caminho que fala sobre a situação de não violação ou de cessar aquela violação, beleza? Meus queridos, nesse momento introdutório é isso. Nos vemos na próxima aula e bons estudos!